Então, gente, iniciar com a Lei Complementar 840, tá joia? Que é uma lei bastante agradável de se estudar. Ela é uma lei muito tranquilinha. A própria lei seca já é bem agradável de se estudar. Mas para concurso público não basta você ler a lei, você tem que se habituar com perguntas de prova. Tem que se habituar com perguntas de banca examinadora, tá? Porque lá que vai ter peguinha. Na lei não tem peguinha. Então tem que tomar cuidado com isso. Resolver muitas questões. Então, eu trouxe aqui uma coletânea de perguntas, são todas autorais, mas são baseadas, inspiradas sobretudo na 8.112, porque a lei complementar, ela só é aplicada no DF, embora seja bastante parecida, não é igual à lei 8.112. Tem suas peculiaridades e, na verdade, ela é muito mais vantajosa quando você fala de organização e benefícios que pode trazer para o servidor. Ok? Então, você não vai ter um acervo tão grande dela, mesmo porque a Lei 8.112, ela é bem antiga, de 1990, enquanto o Estatuto vai fazer 10 anos ainda, nesse ano de 2021. Então, ela é novata, que tem 3 vezes a idade dela. Então, começando aí na questão de número 1. Para implementar 8, a pessoa legalmente investir, certa ou errada. Vamos lá então para a explicação. Tem que saber a respeito da delimitação da Lei Complementar número 840. Você tem que saber onde é que ela é aplicada, né? É claro que é uma lei distrital, mas onde especificamente você vai aplicar a Lei Complementar? Você vai aplicar na administração pública. Marcelo, em toda a administração pública, você aplica ela tanto na administração direta quanto na administração indireta. Mas toma muito cuidado, você não a utiliza em toda a administração. Falar de administração indireta, você só vai aplicar em 2 entidades, que são as autarquias e as fundações públicas. Tá combinado? Marcelo, empresa pública igual o metrô, sociedade de economia mista igual o BRB. Eu não vou usar 840 não? Negativo, tá? Lembra também que você vai utilizar no poder executivo, no judiciário não, porque nós não temos poder judiciário próprio no DF, tá bom? Mas você vai aplicar em órgãos que não pertencem a nenhum dos poderes, porque o Tribunal de Contas do DF não pertence a poder nenhum, assim como também não pertence a poder nenhum o Arquivo Geral do DF e o Jardim Botânico do Distrito Federal. Então a lei complementar lembrou deles, disse que é aplicado no Executivo, no Legislativo e também nos órgãos relativamente autônomos, órgãos que não pertencem a nenhum dos poderes. E o principal, eu quero saber quem é regido pela Lei Complementar 840. O nome desse sujeito é servidor público. Servidor público, tá massa? Dá para responder a questão com isso? Não dá para responder a questão com isso. Porque você tem que saber o que é um servidor público. O servidor público é uma das espécies de agentes públicos. Mais especificamente, ele é um agente administrativo. São várias as espécies, você tem militares, você tem políticos, você tem particulares em colaboração com a administração pública e você tem um agente administrativo. Pode ser quem? O agente administrativo pode ser o próprio servidor, pode ser um empregado público e também pode ser um temporário. É a mesma coisa? Mesma coisa o quê? Mesma coisa se são agentes administrativos? Sim, tá? São agentes administrativos, mas são coisas completamente diferentes. Se fala de servidor,
você está se referindo a alguém que ocupa um cargo público. Se você se refere a empregado, é alguém que ocupa um emprego público, enquanto contrato temporário, ele só exerce, não ocupa nada, ele só exerce a função pública. Todos eles exercem a função pública, só que o servidor ocupando um cargo e o empregado ocupando um emprego temporário não ocupa nada. Joinha? Só exerce a função pública mesmo. E o que eu falei? Eu falei que agentes administrativos são espécies de agentes públicos. Espécies de agentes públicos. Vamos pegar aí a questão número 1 e reler de novo. Para os efeitos da lei complementar, agente público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Não. Agente público pode ser qualquer espécie. Agente público pode ser quem ocupa um emprego. Agente público pode ser quem não ocupa função nenhuma. Agente público pode ser até um político. O sujeito que ocupa um cargo público tem que ser o servidor, tá bom? Então, agente público não necessariamente ocupa um cargo público. O agente público, você vai ter várias espécies, sendo que uma delas que vai ocupar, e só quem ocupa cargo público é o servidor. Então, a questão de número 1 vai estar incorreta. Marcelo, eu errei, mas eu aprendi. É o que está valendo. Porque se cai uma pergunta dessa, que não é de nível difícil na prova, né? Com certeza muitas pessoas acabam se confundindo, mas você já não mais. Já está um passo na frente. É muito mais abrangente. Inclui, por exemplo, o deputado distrital. O deputado distrital não ocupa um cargo público, ocupa um cargo político. Então vamos lá, a resposta aí para o número 1 é errada. Você vai encontrar lá no artigo 2º da lei complementar falando que servidor público, que é a pessoa que ocupa um cargo, tá? É o servidor público especificamente, em sentido estrito. Vamos para 2? As funções de direção, chefia e assessoramento são destinadas a auxiliar os detentores de eletivo, certo ou errado? Por que está errado? Vamos falar mais. Vamos escrever mais e falar mais. O nosso assunto é o que mesmo, gente? O nosso assunto principal é quem? É o servidor. O servidor ocupa o que mesmo? Um cargo público, tá? Então nós vamos falar do servidor público. Aqui eu tenho o danado do servidor. Mas quando você fala de servidor público, você pode falar de 3 personagens. Você pode falar do servidor efetivo, você pode falar do servidor comissionado, mas você também pode se referir a quem exerce uma função de confiança. Função de confiança. Marcelo, quem é o servidor efetivo? Servidor efetivo é justamente aquilo que vocês estão buscando ser daqui a alguns meses. Servidor efetivo é igual a servidor concursado. Você também pode chamar de servidor de carreira. E quem é o comissionado, gente? Comissionado é aquele camarada, olha só, que conhece alguém que entra na base da peixada. Para você entrar num cargo público, necessariamente tem que ser aprovado em concurso público? Não, necessariamente não, porque existe o tal do cargo comissionado, que é de livre o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Função de confiança e cargo comissionado não é a mesma coisa, porque o cargo comissionado, ele é para qualquer um. Marcelo, o governador tem um amigo de infância lá no Piauí, trouxe para cá e nomeou ele para um cargo comissionado sem ele nunca ter colocado o pé na administração. Isso pode? Pode, por quê? Cargo comissionado é para qualquer um. Agora, se você fala de função de confiança, não pode confiar em qualquer um. Função de confiança
para começar, nem é de livre nomeação e exoneração, não. Você vai utilizar os termos livre designação e livre dispensa, destituição. Não existe livre destituição, porque a destituição é uma punição. E toda punição tem que ter um PAD, tem que ter uma justificativa. Tá massa? Então vamos lá. Função de confiança é de livre designação e livre destituição, livre dispensa, só que tem um porém. A função de confiança é só para servidor efetivo, servidor de carreira. Bacana? Mais informações sobre esses dois? Tenho sim. Comissionado e função de confiança só podem exercer atribuições DCA. Marcelo, o que é atribuição DCA? É Delegacia da Criança e do Adolescente? Não é. Isso aqui, gente, é uma hierarquia, por isso tem que ser DCA. DCA é funções de direção, funções de chefia e funções de assessoramento. Não pode fazer outra coisa. Marcelo, então você está me falando que é proibida a criação de cargo, por exemplo, cargo comissionado de jardineiro? É. É proibido o cargo comissionado de copeiro? É. Marcelo, passeador de cachorro da autoridade? É proibido. Porque comissionado ou é para ser diretor, ou chefe, ou assessor. O que passar disso aí procede do maligno e é ilegal. Joinha não pode fazer. Ah, mas fazem, mas não pode. Não pode. Mas a pergunta não trata disso. A pergunta está querendo saber para que serve direção, chefia e assessoramento. E eu já vi cair em prova bem assim, ó. As atribuições de chefia exercem atividades da administração superior. Certo ou errado? O que eu falei? Que isso aqui é uma hierarquia? Quem é que está no topo? Então não é superior. Superior é o diretor. Por incrível que pareça, a definição que a lei complementar deu para a chefia é relação de subordinação. Subordinação direta a quem? Ao diretor. Tá bom? Então, vamos explicar cada uma delas aqui, ó. O diretor, ou seja, as atribuições de direção, pertencem à administração superior. Ser dirigente de alguma secretaria executiva. Mas se você fala de chefe, ou seja, atribuição de chefia, o chefe é o braço direito do diretor. Então você vai colocar bem assim, ó, subordinado ao diretor. Só sobrou quem, gente? Só sobrou o orelha seca, que é assessoramento. O que faz a atribuição de assessoramento? Ele auxilia, mas auxilia quem? Ele vai auxiliar o diretor, vai auxiliar o chefe e também vai auxiliar a autoridade política. Só um deles que auxilia a autoridade política, que é a atribuição de assessoramento. E aí você pega aí a sua questão de novo, que é a questão de número 2, que está afirmando que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são destinadas a auxiliar os detentores de mandato eletivo negativo. Somente de assessoramento. Somente de assessoramento, tá bom? Direção é a administração superior, chefia é subordinado ao diretor. Orelha seca é o assessoramento. Então a questão 2 vai estar certa ou vai estar errada? Errada. Lá no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso... vai estar os incisos todos aqui, ó, 1, 2 e 3. Artigo 5º, parágrafo 1º, é onde você vai achar a resposta. 1, 2 e 3.
Vamos para 3? Já estão me xingando aí? Estão com raiva de mim ou estão gostando da aula? Estão aprendendo? Vamos lá, valeu. Questão número 3. Devem ser reservados até 50% dos cargos em comissão para serem providos por servidor público de carreira nos casos e condições previstos em lei. Vamos lá, voltando aqui, ó. Cargo comissionado eu falei o quê? Que é para qualquer um, mas de fato existe uma cláusula de barreira na Lei Complementar 840, obedecendo à Constituição, muito embora o Gilmar Mendes tenha falado o contrário. A Constituição falou que os cargos comissionados devem ser reservados em percentual para quem já é concursado. E a Lei Complementar fez o quê? Cumpriu esse dispositivo. Cumpriu esse dispositivo. E o que acontece? Pelo menos 50% dos cargos comissionados devem ser ocupados por servidores concursados. Tá? A resposta dessa aí é só isso mesmo. Tá certa. Tá correta, número 3. Artigo 5º, parágrafo 2º, para número 3. Deixa eu marcar aqui de azul as que estão certas e estão erradas. Joinha? Não, perdão, eu errei. Estou passando vergonha. Não é até não, gente. É pelo menos. Obrigado aí pela vergonha que você me fez passar, mas é exatamente isso. Não é até não, gente. Aqui, ó, é pelo menos. Obrigado, meu velho. Tá errada. Pelo menos a metade. Eu expliquei certo e botei o gabarito errado. Pelo menos a metade deve ser de gente já concursada. Marcelo, esse percentual ele é calculado de órgão por órgão? Não. E a lei complementar também não fala como é esse cálculo. Quem vai dizer é a lei orgânica do DF. Tá massa? A lei orgânica do DF fala que pega todos os cargos do Poder Executivo, os cargos comissionados, e divide no meio. Tem que estar a metade. O erro deve ser reservado. O erro está na palavra até. É pelo menos. É pelo menos metade. É no mínimo. Ok? Errado, então, também. É coincidência as 3 erradas seguidas, tá? Não fique feliz, não. Achando que é só marcar errado no dia da prova. Número 4. Somente lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. Dá medo de responder? A palavra somente dá medo, não dá? Somente, nunca, jamais. Sempre dá medo, mas a banca sabe disso aí. Mas ela está certa? Está certa, pode marcar certa aí. Vamos falar um pouquinho de requisitos básicos. Requisitos básicos. São só 6. Vocês conseguem se lembrar quais são? Vamos falar então. E a respeito de requisitos específicos também. Primeiro requisito básico é a idade, tá? Você tem que ser maior de 18 anos. E se a banca chegar em você e perguntar se maioridade civil é requisito básico? Você vai responder que sim ou que não? Que não! Porque no Brasil você consegue a maioridade civil com 16 se você casar. Mas você no cargo, tá? Essa aí foi emancipada, então aqui é maioridade biológica, não é civil. É 18 anos, não é 16. Segundo requisito é que você tenha a nacionalidade brasileira. Mas se lembre, esse requisito aqui pode ser relativizado. Lei federal pode permitir que estrangeiros ocupem cargo público. Mas é cláusula de barreira também. A regra é a nacionalidade brasileira. E aqui tem distinção na lei complementar se você é brasileiro nato ou naturalizado? Não, tudo é brasileiro aqui embaixo no DF. Não interessa se você é nato ou se é naturalizado, tá bom? Aqui é amplo de verdade. Além do mais, você tem que estar no gozo dos direitos políticos,
tem que ter a escolaridade exigida para o cargo, tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais, e além do mais, você tem que ter aptidão física e mental. São os requisitos básicos. Mas básicos por quê? Porque outros podem ser cobrados. Podem ser cobrados. Olha aqui embaixo. Mas tem condições. Somente podem ser estabelecidos requisitos específicos em lei. Só lei. Marcelo, edital pode estabelecer? Não. Edital só pode copiar. Estabelecer é só a lei. E outra coisa, gente, tem que ser relativo à função. Tem que ser relativo à função. Por exemplo, eu posso cobrar de alguém que vai ser bombeiro, que tem a categoria da CNH E ou D, sei lá. Posso, para dirigir ali aquele caminhão cabuloso, é um requisito específico que tem a ver com a função. Eu posso exigir, por exemplo, de um policial federal que ele saiba nadar? Posso. Posso, tranquilamente, porque tem a ver com a função. Posso exigir de uma professora de português que saiba nadar? Marcelo, se for dar aula em Vicente Pires, nem se for dar aula em Vicente Pires, tá bom? Não é o caminho para a escola. Na situação aqui, é o exercício da função. Tem que ter a ver com a função. Então, essa questão de número 4 vai estar o quê? Vai estar correta. O endereço, artigo 7º, parágrafo 1º da nossa lei complementar. Aqui, enfim, um acerto. Parágrafo 1º. 5. Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor de uma classe para outra imediatamente superior, e não a mera movimentação de um padrão para outro superior. Alguém já ouviu falar disso, gente? Promoção? Vamos lá. Você tem dois tipos de promoção. Pode ser promoção por merecimento, que é a coisa mais rara de acontecer, mas também pode ser promoção por antiguidade, que é a mais comum, que tem a ver com o seu plano de... E como é que vai funcionar o cargo público? Gente, o cargo, eu vou colocar aqui um exemplo simplificado, tá bom? O cargo, ele é composto, a carreira, aliás, ela é composta de padrões e classes. Geralmente, salvo disposição legal em contrário, inicia no padrão 1, mas tem cargo que já inicia no padrão lá em cima, tá? Aí você vai subir no padrão 2, padrão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá bom? Então, o que é importante você lembrar? É importante lembrar que esse número aqui é um padrão. Esse número aqui é um padrão. Mas esses blocos de padrões são as classes. Então, você aqui nesse exemplo simplificado, você tem 3 classes. Por exemplo, você tem a classe A, você tem a classe B e você tem a classe especial. Nesse exemplo simplificado. E aí você entra na PGDF e em que padrão? Você vai entrar no padrão 1, vai passar um tempinho, você vai para o padrão 2. Você é considerado promovido ou promovida? Não. Você só é promovido ou promovida quando você sai do padrão 3, que é o último padrão de uma classe, e vai para o padrão 4, que é o primeiro padrão da classe subsequente. Então, a promoção só acontece quando você muda de quê?
de classe. Resposta tá certinha, tá bom? Leia aí de novo, ó. Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação do servidor de uma classe para outra imediatamente superior e não a mera movimentação de um padrão para outro superior. Artigo 56 da Lei Complementar. Tá certa, número 5. Vocês copiar um pouco aí. Pode tirar foto também, não tem nada não, viu? Número 6. O servidor ocupante de cargo efetivo em comissão ou no exercício de função de confiança, de acordo com a Lei Complementar 840, tem regime de trabalho de 30 horas semanais e 6 horas diárias, salvo disposição legal em contrário. Marcelo, que sonho! Regime de trabalho, vamos lá botar. Regime e jornada de trabalho. Regime e jornada de trabalho. Vamos ver. A regra, gente, é que por dia você tenha uma jornada de 6 horas. Marcelo, como assim? Então, se eu começar a trabalhar às 7, quer dizer que às 13 horas eu estou saindo? Sim. Às 13 horas já pode ir para casa e passar o resto do dia vendo Netflix. É para isso que vocês estão estudando. E por causa do dinheiro também, que eu sei. E estabilidade. Né? No total, na semana, isso vai dar quanto? 30 horas semanais. Que delícia, hein? É o normal. É o normal. Tem servidores que têm jornada de 20 horas semanais no DF, por exemplo, os professores. Porque isso aqui é salvo disposição legal em contrário. Regras específicas, tá bom? Só que a lei complementar já prevê uma das exceções. E essas exceções são justamente quem? São justamente os comissionados e os função de confiança. Porque se você está num cargo comissionado, você está ganhando mais. Você está na função de confiança, você vai estar ganhando mais. Então você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Por dia, Lei Áurea foi abolida, tem que trabalhar às 8 horas. Por semana, 40 horas. É um sofrimento total. A massa? Alguém dúvida nessa? E aí? Vamos lá. Regime integral de dedicação exclusiva. Tá? O que é uma mentira. Porque o STF recentemente falou o seguinte: mesmo que você esteja em cargo comissionado, se você der conta de trabalhar mais, o problema é seu. Você pode, inclusive, acumular, desde que esteja dentro das hipóteses previstas na lei. Tá bom? Então, está na lei, mas não é aplicado na vida real. A própria pergunta, de acordo com a lei complementar, é regime integral e dedicação exclusiva? Você vai falar que é. E se perguntar de acordo com o entendimento do STF, pode acumular desde que esteja dentro das hipóteses de cargos constitucionais. Mas é entendimento do STF, só do STF. Então, voltando aqui na 6, servidor ocupante de cargo efetivo é realmente 6 horas e 30 semanais, mais comissionado e função de confiança não. A 6 só vai estar errada por conta desses dois aí, que está no finalzinho da questão. Marcelo, qual é o endereço do artigo 58? Sim.
Está onde? Na Secretaria de Educação. Sim, mas você é uma legislação específica. Não, mas você tem uma legislação específica para sua carga horária. Tá? Por isso que a lei complementar fala de disposição legal em contrário. O seu caso é um caso de disposição legal em contrário. A lei complementar é a regra geral. E regras específicas prevalecem sobre as gerais. Tá? Não, você não pode mais baixar. Se você tivesse entrado, por exemplo, para 6 horas, a lei complementar permite que você aumente a sua carga, mas não pode voltar mais não. Você aumentar. Obviamente que vai aumentar também o quê? A remuneração, tá? Mas fiquem atentos, se quer na sua prova, a administração pode, por critério dela, aumentar a carga horária do servidor? Não, tem que ter autorização dele. Joia? Vamos lá. Questão 7. Tá, pode tirar o retrato aí. Questão número 7. As faltas injustificadas ao serviço não configuram abandono do cargo se ocorrerem por apenas 30 dias consecutivos. E aí vai ser abandono ou não vai ser abandono? Posso apagar o primeiro quadro já, né? Então vou lá apagar. Tem 2 casos que costumam ser muito cobrados em prova. E esses casos são abandono de cargo, e inassiduidade habitual. O que esses dois têm em comum? São faltas injustificadas. Nos 2 casos. São faltas injustificadas. O que mais? Os 2 têm um sinalzinho de mais. Quando você fala de abandono de cargo, você precisa faltar por mais de 30 dias consecutivos. Se você faltar exatamente 30 dias, é abandono? Não. São 30 faltas. Inassiduidade habitual. Você tem que faltar por mais de 60 dias intercalados ou interpolados em 12 meses. No período de 12 meses. Faltas injustificadas também. Você faltou que estava doente, não tem nada a ver. Tá bom? E tem que anotar também o seguinte. Ambas constituem falta de natureza grave. E falta de natureza grave só pode dar o quê? Demissão. Claro que tem que passar por um processo disciplinar, tá? Mas se for comprovado que teve o abandono ou a inassiduidade habitual, o que vai acontecer? A pessoa vai ser demitida mesmo. Questão 7, então, as faltas injustificadas não configuram o abandono se ocorrerem por apenas 30 dias consecutivos, tá certo? Tem que ser mais de, tem que ser pelo menos 31 dias consecutivos, de acordo com o artigo 64, inciso 1. Marcelo, faltei 30 dias. Fui trabalhar mais um dia e faltei mais 20. Paciência. Você só não vai receber pelos dias trabalhados. Ah, mas e no ano que vem? Você vai ter direito a gozar os 30 dias de férias? Vai. Aqui não é CLT não. Aqui é estatuto. Tá massa? Artigo 64, inciso 1. 8ª questão. O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, não desprezando a casa decimal caso haja.
Por que está errada? Vamos lá. Aqui não é federal. Aqui é DF, que é muito melhor. O que vocês acham que todo mundo estava querendo vir fazer polícia civil aqui no DF, gente? Vagas para deficientes. A regra da Lei Complementar 840 é diferente da 8.112, porque aqui são 20% cravados. 20% cravados. Não é até 20%. Mas eu fiz o cálculo. Aí deu isso aqui, ó, deu 18,9999 vagas. O que eu tenho que fazer? Você vai fazer o quê? É óbvio que você vai arredondar. Arredondar para quanto? Para 18 ou arredondar para 19? Para 18. A lei fala isso. Se existir uma casa decimal, despreze. Finge que não existe. Sempre arredonda para baixo. Arredondar sempre para baixo. Desprezar decimal. Por isso que a questão vai estar certa ou errada, gente? Está errada. Olha o não aí, a prova de raciocínio lógico. É desprezando a casa decimal, caso ela exista. Artigo 12. Oi. Vai para o quadro geral. Despreze a casa decimal, se existir. Despreze a casa se ela existir. Então está errada a 8. Por causa do não. Número 9. Oi? É um comentário, na verdade é o que está na lei mesmo, né? Se existir casa decimal, despreze. Arredonda para baixo. 12. Artigo 12. Número 9. Pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge com doença falciforme, ainda que esse cônjuge não seja pessoa com deficiência. Mas sabe o que é uma doença falciforme, para começar? Uma doença falciforme é uma que faz com que os glóbulos do sangue tenham a forma de foice. Por isso que é o nome, falciforme. Isso causa dor na pessoa. E a lei complementar fala que tanto dependente com deficiência, como dependente com doença falciforme, dá direito a horário especial. E anote aí, ó, que nem precisa compensar o horário. Nem precisa compensar o horário. Tá certa, número 9, artigo 61. Anote que nem precisa compensar o horário. Meia um. Posso só 10? Número 10, no interesse da administração pública e desde que devidamente autorizado pelo servidor, eu falei, deu spoiler, né? Desde que devidamente autorizado pelo servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. Essa eu já falei, né? Tá certinho, gente. Artigo 51, parágrafo 1º, essa. Artigo 51, parágrafo 1º.
O tema agora, na número 11, é a acumulação de cargos e funções públicas. Vamos lá. Ressalvados casos de acumulação com outro cargo de professor, ou com outro cargo técnico ou científico, ou com outro cargo no científico, o professor da rede pública do DF não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança. Acumulação de cargos e funções públicas. Acumulação de cargos e funções públicas. Se eu falo de cargo, eu estou me referindo ao servidor. Se eu falo de funções públicas, eu estou me referindo aos outros. Pode ser empregado público, pode ser um temporário, tá? São outras situações. E aí você tem uma regra. Em regra, eu posso ou não posso acumular cargos e funções públicas? A lei fala que é vedada. É vedada a acumulação de cargos e funções públicas. Onde? Em toda a administração. Em toda a administração. O que vai envolver a administração direta e indireta. Você não pode acumular cargo do DF com cargo do Goiás. Não pode acumular cargo federal com cargo do Distrito Federal. Tá bom? Então a regra é a vedação. Mas regras têm o que mesmo? Exceções. Na Lei Complementar 840, tá? Vou até colocar aqui, ó. Na 840 tem as exceções que são as seguintes. Você pode acumular um cargo, só um cargo de professor, com mais um cargo de professor. Ou então você pode acumular um cargo de professor com um cargo técnico, ou um cargo de professor com mais um cargo científico. Marcelo, eu posso acumular um cargo técnico com um cargo científico? Não. É professor com técnico ou professor com científico. Combinado? E o que mais que eu posso fazer? Eu posso acumular um cargo da saúde com mais um cargo da saúde. Posso acumular 3 cargos? Não, o limite é o quê? 2. Tá bom? Limite são 2 cargos. Tem mais alguma coisa que eu precise falar? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar, porque a Constituição Federal de 88 foi emendada. E ela permite que, por exemplo, eu possa acumular cargo de policial militar com cargo da saúde. Olha que legal. De manhã o PM dá um tiro no vagabundo e à tarde vai atender o sujeito na UPA. Claro que isso não pode acontecer, tá bom? Mas o policial militar também pode ser professor. Eu quero ver vagabundo batendo em professor. Vamos pensar 2 vezes agora, né? E se for PM, cara, não vou bater nele mais não. Você também pode ser bombeiro militar ou bombeira militar e ao mesmo tempo ser professor da rede pública ou então também da área da saúde. Mas essas regras são da onde? Da Constituição. Na lei complementar só está valendo esse aqui por enquanto. No DF, pode acumular PM com professor? Pode. Mas ainda não está na lei complementar. Mas, Marcelo, o assunto aí é cargo comissionado. Comissionado mais comissionado. Comissionado
mais função de confiança, ou então função de confiança mais função de confiança. Qual que é a regra? A regra é que não pode. E qual que é a exceção? Tem exceção, tá? Na condição de interino. Você era o subchefe, e aí o chefe se aposentou e não escolheu ninguém ainda, você vai acumular as duas funções, né? Ou os dois cargos comissionados. Então você vai voltar aí, ressalvados casos de acumulação com outro cargo de professor, ou com outro cargo técnico, ou com cargo científico, o professor da rede pública não pode exercer mais de um cargo em comissão ou mais de uma função de confiança. Pode sim. Existe essa possibilidade. Tá? Possibilidade você vai encontrar no artigo 47 da Lei Complementar. Pois é, cara, não tem não. Não tem não. Já vi situações de ficar 3 meses, 6 meses na condição de interino. Não é o certo. Mas a gente não está aqui para ver o que é o certo não, né? Tá errada. Tá errada. Poder tem as possibilidades. Para 12. Redistribuição. Todo mundo morre de medo que confunde com remoção. Redistribuição é o deslocamento do cargo ocupado ou vago para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder, podendo ocorrer a pedido ou de ofício. Só 2 aqui. Não, vamos lá, posso apagar aqui? Vocês vão para qual órgão mesmo? PGDF. PGDF só tem um canto no DF. Não, você vai ver representações, né, em várias cidades satélites. Então você pode trabalhar perto de casa? Ou necessariamente tem que ser no plano piloto? Pode trabalhar perto de casa, dessa sorte, coisa boa, qualidade de vida, né? Ou você pode transformar a sua casa lá no sudoeste e trabalhar perto do sudoeste também, que é bom. Então, o que acontece, gente? Tem 2 institutos, um deles é a remoção, um deles acontece todo santo dia na vida, tá? E o outro instituto é a redistribuição. Redistribuição. Esse aqui é bem raro de acontecer. O que é uma remoção para começar? A remoção é a simples mudança do local de trabalho. Vamos lá, você passa na PGDF, está trabalhando aqui em Taguatinga, mas você se muda, né, para outro canto, você se muda lá para o Noroeste. E aí resolve trabalhar no plano. Você continua sendo PGDF? Continua, mas está trabalhando no mesmo lugar? Não. O que aconteceu com você? Você foi removido, é só isso. A remoção pode acontecer a pedido. Você chega lá e fala, chefe, eu achei alguém para permutar, tem que ter a permuta. Posso trabalhar em outro lugar? O chefe fala, o cara é bom? É, então vai embora que eu não aguento mais você. E aí troca, tá bom? Mas também pode ser que a administração ache melhor você ir trabalhar em um lugar onde está precisando mais de gente. Então, também pode acontecer de ofício. Alguém sabe o que significa de ofício? Na marra. Tem que ir. A redistribuição é uma coisa um pouco mais complexa. Nessa situação de redistribuição, o cargo muda de órgão. E o que é pior, você pode estar dentro dele quando acontecer essa mudança. Então quer dizer que tem possibilidade de eu passar no concurso para PGDF e ir parar na Secretaria de Educação do DF? Tem.
existe a possibilidade de você sair de um órgão e parar em outro que não tem nada a ver, desde que esse órgão seja do mesmo poder. Secretaria de Cultura, Governadoria, Casa Civil, né, do Distrito Federal. Você pode muito bem sair de um órgão e ir para outro. Marcelo, isso é um empréstimo, né? Não. Isso aqui tem caráter definitivo. Tem caráter definitivo. Você nunca mais volta para a PGDF. Mas e aí, a questão está certa ou está errada? A questão vai estar errada. Por quê? A redistribuição só acontece de ofício. Você não pode chegar e falar, eu estou cansado, agora eu quero trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu quero ver teatro e filme e tudo. Não. Só se a administração quiser. Criar um novo órgão no DF. Criar um novo órgão para o DF. Tipo, resolveram que o DF vai ter seu próprio Ministério Público. Emendaram a Constituição e aí criaram o Ministério Público. Só que não tem servidor lá. O que vai acontecer? Você vai para lá. Você vai ser redistribuído. Tá bem? Questão 12, então, vai estar errada. Artigo 43. Só de ofício, não acontece redistribuição a pedido, não. Número 13. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante reversão, reintegração ou recondução. Está bem errada. Vamos lá. Aqui a gente só tem 5 formas de provimento. E o que significa essa palavra provimento mesmo? Isso aqui significa preenchimento. Tá? Então, se você fala provimento de cargo público, é preenchimento de cargo público. E eu vou ter a nomeação e também o tal do aproveitamento, além da recondução, reversão e reintegração. É só isso. Marcelo, não tem promoção na 840? Tem, mas não é forma de provimento. Marcelo, não tem readaptação? Tem, mas não é forma de provimento. É só essas 5, tá bom? Por que a nomeação está destacada? Isso aí vocês vão ter que saber. Isso, a nomeação é a única forma originária. Originária. E o que é originária? Originária é porque dá origem a uma nova relação com a administração. Ou seja, você não precisava ocupar nenhum cargo antes. Agora, todas as outras você precisava estar em um cargo. As outras você vai chamar de formas derivadas. Todas elas necessitam que você já estivesse na administração em algum momento antes. Então, você vai ter o aproveitamento, que é justamente botar a volta, né? É a volta de quem estava em disponibilidade.
Marcelo, o que é isso, disponibilidade? Suponha que seu cargo foi extinto e não tinha para onde você ir. Você fica em casa, recebendo proporcional ao tempo de serviço, até surgir. Quando surgir esse cargo novo, você vai ser aproveitado. Tem outra situação de aproveitamento? Tem. Você passa na PGDF, só que você descobre que seu cargo pertencia, você descobre que seu cargo é amaldiçoado. Ele pertence a alguém que foi demitido injustamente. E esse alguém conseguiu voltar na base da lei. O que vai acontecer? Você vai ficar em disponibilidade também. Tá bom? Marcelo, como é que eu faço para saber se meu cargo é amaldiçoado? Se você for o último a entrar. Então não é, Marcelo, eu vou passar nem que seja último. Não, tenta passar para mim em penúltimo. Tá? Que aí você não fica correndo esses riscos aqui. Tá massa? Então, o aproveitamento é a volta de quem estava em disponibilidade? É a volta de quem estava em disponibilidade. Então, não é feito mediante reversão, não é feito mediante reintegração. Tá bom? Quem estava em disponibilidade volta através do aproveitamento. Então, coloca aí artigo 39, porque a 13 está errada. O retorno é feito pelo aproveitamento. Só entra em disponibilidade se for servidor estável. Tá? Senão você vai para a rua mesmo. Mas ela aproveita para explicar a recondução. Claro que sim. Recondução pode ser, né, a volta do reprovado no estágio. Você está aqui estudando, quer ser PGDF, mas você já é lá da Secretaria de Direitos Humanos. Só que na Secretaria de Direitos Humanos, você recebe R$3.000. E aqui você quer receber 6. E aí você vai para a PGDF, começa a receber 6 mil, só que se sente mal. E fala, não, eu não gosto de ganhar tanto de dinheiro, gosto de ter boleto atrasado. Você pode pedir para voltar? Pode, mas você vai reprovar no estágio. Mas a administração deixa que no prazo do estágio probatório você possa desistir ou reprovar no estágio e vai ser reconduzido. Tá bom? Vai para o seu antigo cargo. Na reversão, pega esse V para lembrar de velho. Isso é a volta do aposentado. Volta do aposentado. Ele pode pedir para voltar, por exemplo, mas também se ele se aposentou por invalidez e de repente melhorou, ele vai ser obrigado a voltar. E a reintegração tem a letra I para você lembrar de injustiça, que é o retorno do demitido. É a volta do demitido. Só para tu saber. Número 14. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou conhecimento da reversão. Lá estava eu todo feliz, aposentado. Só que a minha lesão por esforço repetitivo sarou. E a junta médica percebeu que sarou. Eu posso voltar ou eu devo voltar? Eu devo. A administração vai me dar realmente 15 dias no caso aí, úteis para eu poder voltar, tá? Lá no artigo 34, parágrafo 1º, essa questão está correta. Ela é muito decoreba. Artigo 34, parágrafo 1º. Alguém fala a hora aí para mim? Obrigado. Número 15. O abono de permanência não pode ser incorporado aos vencimentos. Eita. Vamos lá então, falar de dinheiro. Eu vou ali para o comecinho. Não, vou ficar aqui mesmo.